Graça e paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar de Deus e nós vamos falar hoje do profeta Jonas. Essa palavra faz tempo que está no meu coração e sempre eu fui deixando e nunca fui falando, mas hoje vamos falar sobre ela depois de uma confirmação que eu tive essa semana. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Eu vou contar essa história em duas vezes, o chamado de Jonas, e após o chamado de Jonas. A palavra do Senhor se encontra em Jonas capítulo 1, vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis de diante da face do Senhor. Quando nós olhamos, nós vamos ver as pregações de Jonas, nós vemos bastante coisa, e o que nós mais vemos é as pessoas falando que Jonas é medroso, que Jonas fugiu da face do Senhor. Realmente isso aconteceu, mas o porquê que isso aconteceu? O que tem acontecido com Jonas para ele não querer pregar para aquele povo? E é isso que nós vamos entender hoje. Vamos falar também de Amitai, pai de Jonas, para nós podermos entender. O histórico bíblico vai falar que o pai de Jonas foi um profeta muito considerado da época, e esse profeta ele foi morto pelos ninivitas, pelo povo de Nínive, que era um povo muito ruim, era um povo idólatra que adorava outros deuses, que não estava preocupado com o nosso Deus. Eles pegavam pessoas, profetas que lá iam pregar, e quando eles iam pregar, a condenação deles era muito dura, era uma condenação muito difícil. Eles arrancavam a pele das pessoas, eles matavam os profetas, então era uma cidade muito difícil. E quando a gente vem entender esse contexto, a gente começa a entender por que Jonas não quis ir até essa cidade. Jonas, ele sabia de tudo isso que acontecia nessa cidade. Jonas, ele tinha o conhecimento sobre a condenação de quem pegasse pregando naquela cidade. Jonas sabia tudo. Jonas, eu creio que ele ficou preocupado com esse chamado. Eu creio que Jonas, quando teve o chamado de Deus, ele olhou lá para trás e ele viu a sua raiz, ele viu a sua casa, ele viu a sua família, ele viu seus pais, e ele lembrou de tudo que isso aconteceu e tudo que ele foi o aprendizado com o profeta Amitai, seu pai. E aí eu venho falar no meio do seu coração: e se fosse eu ou você no lugar de Jonas, será que nós fazíamos a vontade de Deus assim como ele pediu, ou nós também teríamos medo? Ou nós faríamos, ou nós também tentávamos dar um jeito de não fazer? Como que seria a minha e a sua posição quanto a isso? É difícil responder, né? E eu creio que Jonas, ele ficou assim com muito medo de ir até lá. Eu creio que Jonas, ele tinha um pouco de ódio, um pouco de raiva daquele povo, por causa de tantas coisas que aquele povo fazia. Porém, Jonas, ele teve um chamado. Ele teve um chamado de Deus, ele precisava cumprir esse chamado, porque quando Deus ele tem um chamado na minha e na tua vida, Deus ele quer cumprir o chamado independente da situação, independente do momento que nós temos passado. E Nínive era o inimigo de Israel, isso era fato. O inimigo de Israel muito forte. Porém, assim que Jonas recebeu esse chamado, ele se recusou, mas ele não falou para Deus. Ele foi fazer o chamado de Deus, porém ele tentou fugir da face de Deus, ele tentou se esconder da face de Deus, ou seja, ele fugiu da sua responsabilidade. E é isso que eu quero mostrar para você. Jonas, ele tinha uma responsabilidade, porém nessa responsabilidade ele criou o seu próprio problema. Deus mandou ele ir, mas ele não foi. Independente do medo, independente da situação, Deus fez o chamado. O que você tem feito diante do chamado que Deus teve para você? O que você tem feito diante de Deus, diante da presença de Deus na sua vida? Você tem alegrado a Deus ou você tem saído da presença de Deus? Ou quando Deus falou algo para você, você se recusou de fazer por algo que você tem na sua vida? Como tem sido o chamado de Deus na sua vida? Ou você tem abandonado o chamado de Deus, ou você tem feito a vontade de Deus. Ou seja, ou você criou o seu próprio problema, assim como Jonas criou o seu problema. Meu irmão, Jonas, ele tentou fugir da sua responsabilidade. Jonas, ele criou o seu próprio
se eu e você temos uma responsabilidade, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós precisamos fazer até o fim. Nós não podemos fugir daquilo que Deus coloca na nossa mão. E se nós criamos um problema, nós precisamos resolver o problema criado. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Resolva todos os problemas que você tem, enquanto é tempo de resolver esses problemas. Jonas criou um problema, ele ia ser resolvido lá na frente, porém ele ia ter que passar por vários momentos antes disso acontecer, porque ele estava fugindo do seu problema. E quando nós fugimos do nosso problema, ele pode ser um probleminha desse tamanho. E quando nós fugimos do problema, ele pode aumentar muito. Então não deixe que o problema entre no seu coração e resolva o quanto antes. Ele tentou fugir da face de Deus, mas ninguém foge da face de Deus. Deus sabe tudo que eu e você fazemos. Deus sabe que tudo que nós fazemos. Deus ele tem acompanhado toda a nossa história. Deus ele tem feito tudo. Deus ele tem cuidado de tudo, porém ele sabe do meu e do seu coração. E ele não foi diferente com Jonas. Ele sabia o que estava se passando com Jonas. Ele sabia do coração de Jonas. Ele sabia dos problemas de Jonas, mas ele tinha um chamado para Jonas e precisava ser cumprido esse chamado. Já pensou? Deus está falando aqui para mim e para você. Ele não quer desculpa. Ele não quer que você invente problemas. Ele não quer nada. Ele quer apenas que você resolva aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Se Ele tem um chamado na sua vida, vai lá e faça o melhor de você. Se entregue para Deus de uma forma sobrenatural. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Ele foi instruído a pregar em Nínive. Ele não queria, porque muitas vezes ele tinha raiva, muitas vezes ele tinha medo, muitas vezes ele queria que aquele povo sumisse da face da terra, porque ele conhecia aquele povo que era muito ruim. Mas independente da situação, Deus teve um chamado para ele e esse chamado teve que se cumprir. Então faça esse chamado de coração. Se Deus te chamou, meu irmão, prove que você é filho dele, prove que você é responsável, prove que você vai se entregar, prove que você vai fazer. Se ele te deu algo para você fazer, vai até o fim, não desista. Independente se vai doer, independente da sua dor, independente do seu problema, independente do seu medo, faça, mas faça de coração, porque eu tenho certeza que Deus ele tem sempre o melhor para mim, para você. Vai doer, é difícil, mas faça assim como bem ordenou o Senhor sobre a sua vida. Amém? Essa é a primeira parte que foi o chamado de Jonas. Depois nós vamos terminar esse chamado. Jonas, ele não deixou sua raiz de lado. Ele lembrou de tudo que aconteceu lá atrás. Mas infelizmente ele deixou aquilo entrar no coração dele. Talvez hoje você se lembre de algo que tenha acontecido no seu passado, que dói muito. E muitas vezes você não quer concretizar aquilo que Deus tem para você, porque você lembra do seu passado e dói. Mas Deus pede para você esquecer seu passado, porque o propósito dele com você é totalmente diferente daquilo. O passado pode ter doído, mas a partir daqui Deus tem uma nova história com você. Amém? Que Deus abençoe, que Deus cuide da sua vida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, não deixe de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que